convido você a acessar o site vinhadeluzsuzano.com. Aí no seu celular você vai ver então a palestra sobre depressão e suicídio. É impossível, aliás, é possível ser feliz. Uma abordagem psicológica e espiritual da depressão e do suicídio. Estará conosco a psicóloga Edna de Oliveira Neto, a Raimunda Enedina de Jesus falando da parte espiritual e eu também comentando a parte espiritual. Nós queremos lembrar do nosso amigo Joel Firmino, né, que passou um elogio aqui para nós. Nós agradecemos de coração, né, o elogio aqui do Joel, né, e lembramos sobre aquilo que nós falamos há pouco, né. Nós temos acima de nós irmãos que conhecem bem mais que a gente, né, e estamos aí nessa corrente do aprendizado da doutrina espírita. Quinta de Luz é uma realização da US Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas aqui na Estúdio A FM. Participe do nosso programa mandando o seu comentário pelo WhatsApp 0 operadora 11 98965 9829. Nós temos a pergunta da nossa ouvinte Ana Lúcia, que está questionando sobre o déjà vu, né? Sobre a questão de você estar no ambiente e perceber a situação de algo que possa acontecer, e aí você recomenda às pessoas que estão com você que não faça determinado caminho, que não vá para determinado local. As pessoas não vão e efetivamente acontece um acidente, uma determinada situação. Então a Ana Lúcia está questionando sobre isso aí e nós convidamos o nosso companheiro Calixto para tecer algumas considerações a respeito. Ela cita um exemplo de uma pessoa, por exemplo, estando com uma pessoa, um grupo de pessoas, e ela tem aquela sensação de que determinado caminho pode não ser recomendado para que se passe, ou recomendável que se passe. Então pede para que as pessoas passem por um outro caminho e lá, naquele caminho, acontece alguma coisa ruim. Então quer dizer, aquela ideia de que é aquela sensação que a pessoa tem que vai acontecer e acontece de fato. Então ela pergunta se aquilo é um déjà vu, ou déjà vu, em francês, ou é a ação dos espíritos. Então nós podemos assim, atribuir, na minha opinião, a um déjà vu, porque pode acontecer que aquela situação, nós já vivemos aquela situação num dado momento, e que naquele dado momento se reproduziu tal como passou a se reproduzir na situação concreta daquele momento. Então aquilo pode ser uma lembrança assim, do passado. Mas mais propriamente, eu diria que, e mais costumeiramente, é a ação dos espíritos, dos nossos guias espirituais, que estão ali nos orientando, nos sugerindo, para que nós possamos nos proteger. Porque a função deles é essa, né? É nos ajudar, nos proteger. Então, eu acho que a situação mais provável pode ser essa. O Cícero até comentou que pode ser também uma projeção nossa mesmo, uma projeção mediúnica, e que nós possamos, nós sendo médios nós mesmos, né? Isso, fazendo um desdobramento, usando, né, as nossas faculdades mediúnicas e visualizando eventualmente a ocorrência de algum mal. Então isso também pode acontecer. Mas eu penso que, de uma maneira geral, são os nossos guias. Tem uma passagem interessante do Geraldo Lemos Neto. Ele participou com o Chico por muito tempo, ele e a esposa dele. Depois parece que ele se separou,
casou novamente, mas a nova esposa também participou dessa conversa, dos trabalhos com o Chico. Ele é de Belo Horizonte. Ele, inclusive, foi quem publicou, quem está publicando aquelas obras do Chico que ficaram, né, para serem publicadas depois do desencarne dele. E ele então fez a organização das obras e já publicou inúmeras obras do Chico depois do seu desencarne. E um dia ele estava num trabalho com o Chico, ele e a esposa, e ele precisava voltar para Belo Horizonte, porque ele tinha um compromisso no dia seguinte e ele não podia deixar de atender esse compromisso. Então o Chico falou, não, mas acho que é melhor você ficar, você vai bem cedinho. Ele falou, não, infelizmente eu não posso correr esse risco, porque era um compromisso bastante importante. E o Chico falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai, mas quando chegar em determinado ponto do caminho, vai surgir uma pessoa, você não para de forma alguma para essa pessoa, né? É uma pessoa que tem uma figura bem feia, assim. Era um espírito, na verdade, que se materializaria no caminho e prejudicaria possivelmente o Geraldo e a esposa. E exatamente quando o Geraldo foi exatamente no ponto que o Chico disse, né, do ponto do caminho, apareceu essa figura tentando fazer com que ele parasse o carro. E ele, desabalado a carreira, foi embora para que nada de mal acontecesse a ele e a sua esposa. Então, quer dizer, na verdade, o Chico usou da sua mediunidade, né? O que eu disse, né, que normalmente se usa a mediunidade. Agora, o déjà vu, ou déjà vu, ele é interessante porque nós falamos assim, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu vi esse lugar. Se nós pensarmos num ambiente como na Europa, no Velho Mundo, em que muito pouco se modifica a topografia, a geografia, os ambientes ali, as edificações, né, que são geralmente milenares, se não centenárias, é comum, o déjà vu é mais possível. Né? Mas se nós pensarmos numa cidade que progride bastante, cujas edificações elas vão se modificando, se modernizando, inclusive, é mais difícil, né? Nós temos o déjà vu nesse sentido. Aí pode ser o quê? Pode ser que nós desdobramos, fomos até aquele local do presente, vimos todas aquelas edificações, até mesmo as pessoas, e então quando nós as vemos em estado de vigília, nós temos aquela sensação de que já estivemos naquele lugar, que já vimos aquelas pessoas. Então isso é mais possível quando não se modifica, como eu disse, a geografia do local. Né? Muito bem. Nós vamos então dar continuidade aqui. Nós temos a participação de ouvintes, mas nós vamos, antes da participação dos ouvintes, para a leitura desse trecho. Né? Então nós convidamos o José para fazer a leitura aí falando da Casa Espírita. Iniciamos nosso texto falando que o Centro Espírita, aprendemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Em assim sendo, precisamos conhecer as prédicas de Jesus à luz dos Espíritos, uma vez que o objetivo deles foi e é aclarar as mensagens ditas por parábolas, nos dando a exata noção do que elas sugerem. Nos ensinam que não devemos nos preocupar com a forma, mas sim nos ocuparmos com o fundo de tudo que nos diz respeito diretamente. Por essa razão, devemos nos abster ao máximo de adornarmos nossas casas com quadros ou imagens, nos confundindo com outras religiões, e mesmo de símbolos que nos assemelhem a grupos
esotéricos ou ocultistas, dando ao visitante ou iniciante na doutrina ideia errada sobre o que é o Espiritismo. Nesse sentido, devemos tratar de assuntos variados nos trabalhos, evitando as falas mecânicas ou as preces decoradas, que mais nos assemelha a autômatos e não a seres que raciocinam. Como foi dito, devemos nos concentrar nos estudos, na análise dos textos, sempre procurando a essência dos ensinamentos para que, de posse deles, nos libertemos da ignorância que retarda nosso progresso. A doutrina espírita, nós falamos, é o centro espírita, e a doutrina espírita não é o cristianismo redimido. Então, como que Jesus pregava os seus ensinamentos? Jesus, a doutrina espírita, veio para, não é o Consolador prometido, que Jesus prometeu que viria para relembrar aquilo que talvez os homens, ou nós, teríamos esquecidos, relembrar, né, o que Jesus ensinou e que nós esquecemos, e falar também novos ensinamentos. Só que Jesus não pregava, ele pregava nos campos, nas catatumbas, né? E era aí que Jesus, e não tinha quadros, não tinha crucifixo, não tinha nada disso, né? Não tinha imagens. Porque imagem vinha de onde as imagens que nós vemos? Porque até hoje o homem cultua imagens. Tem várias religiões que cultuam imagens. Vem do paganismo. São religiões pagãs que cultuavam. E todos nós viemos talvez dessas religiões. E o homem vem evoluindo. Nós estamos numa religião, numa doutrina evolutiva. Então nós precisamos já, se nós queremos assemelhar a Jesus, né, seguir os seus ensinamentos, precisamos eliminar de nós esse atavismo que nos prende a imagens, a rituais, né, a fórmulas mágicas. E os espíritos falam que não existe fórmula, nem para incorporação, não existe nada disso. Para uma comunicação, o que nós precisamos ter a fórmula é o nosso ser, é a nossa transformação, é o nosso pensamento, é a ligação de pensamento a pensamento com os espíritos, que traz para nós esses conhecimentos, né? E pegar-se as casas espíritas, todos que se dizem espíritas, nós também não somos contra quem cultua imagem. A doutrina espírita e não é contra nada. Nós falamos que eu sou cristão, nós devemos vivenciar, né, os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus pregou? O amor, a tolerância, né, o perdão, o amar ao próximo como a ti mesmo. Então é isso que a casa espírita deve fazer. E qual o serviço, o trabalho da casa espírita? Orientar, consolar, amparar, né? Como que eu vou amparar e consolar? Para isso, todas as casas espíritas, acredito que deve ter um atendimento fraterno, né? Para que possa atender aqueles irmãos que lá procuram um atendimento, uma orientação. Mas essa orientação também tem que ser baseada nos ensinamentos de Jesus. Para que não venham falar depois, não, foi fulano, foi ciclano, né? Para que nós possamos ser o mais fiel possível à doutrina que Jesus nos trouxe. Muito bem, a doutrina espírita é a doutrina do pensamento, né?
Então tudo está no pensamento, a comunicação entre os espíritos, a comunicação entre os médiuns, não é? Ela é pelo pensamento. O que ocorre é que nós aqui no corpo físico temos ainda alguma dificuldade, não é? Um ou outro médium consegue ler o pensamento do outro, não é? E sentir determinadas circunstâncias, mas a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. Outra questão é que a doutrina espírita é uma doutrina do futuro. Nós estamos nos primeiros passos ainda, né, nessa dinâmica. É por isso que a cada leitura que nós façamos do Evangelho, nós fazemos novas descobertas, né? Porque cada passo que nós damos é um aprendizado novo. Então, na próxima leitura, eu acrescentei conhecimento e então eu tenho uma outra visão daquela mesma leitura que eu fiz em outra ocasião. O Almir vai falar? Sim, o Almir vai falar sobre o evento Samaritanos do próximo dia 7, né, Almir? Isso. Primeiramente, nós queríamos agradecer a todos os voluntários, a todas as pessoas que contribuíram para a arrecadação dos livros. E agora vamos ter o terceiro evento, que vai ser no Parque Leon Pfeffer, de Mogi das Cruzes, dia 27 de outubro. Então, das 8 horas até 16 horas. Então, convidamos a todos que possam comparecer ao nosso evento. E também nós estamos arrecadando os livros. Nós temos um contêiner no local, no parque, para arrecadar livros. Ou através do telefone 995 94 6397. Eu vou pedir para você, Almir, repetir qual é o evento e também o número do telefone. Então, o evento vai ser a Livraria Espírita Itinerante Samaritano do Brasil. Então, nós vamos lá doar livros para todos os visitantes. Os livros novos, seminovos, nós vamos a partir de R$1. Então, como doação. Teremos também a campanha do Evangelho no Lar e também a campanha A Prevenção ao Suicídio. Muito bom. Pode falar, Cícero. Eu queria aproveitar e agradecer a participação da nossa irmã Adriana de Suzano. E eu achei excelente a sua sugestão. Quem sabe mais à frente, né, Calixto, nós possamos falar dos diversos tipos de obsessão simples, fascinação, a subjugação, a auto-obsessão. São assuntos bastante interessantes que nós normalmente falamos bastante na nossa casa espírita, que realmente tem bastante interesse do pessoal. Essa sugestão nós podemos passar depois para quem faz essa pauta, ou esse bloco, é o Reinaldo, que é o tema livre. Então nós vamos passar para o Reinaldo para ele abordar esse assunto. Muito bem, a participação da Cris de Mogi das Cruzes, diz ela: boa noite a todos, parabéns pela pauta Fé. Uma amiga sempre fala que quem tem fé não tem medo, e é justamente essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece, nos dando a certeza de que mesmo nos momentos difíceis são importantes para o nosso próprio bem. É isso aí, abraço fraterno a todos. Cris de Mogi, agradecemos muito a sua participação e a participação de todos os ouvintes, não é? Tem gente que nos dá o recado, eu estou ouvindo lá o seu programa e tal. Então a gente tem um grande prazer de receber a audiência desses nossos amigos e queremos sempre corresponder, né, aos interesses desses nossos companheiros, né, mostrando que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, né? Então, pelo pensamento, né, nós agimos em favor do bem de todos nós, dos nossos irmãos que nos procuram e de todos nós, não é verdade? Muito bem, Calixto. E dentro desse aspecto do cristianismo redivivo, como foi falado aqui, o que mais importa são as ideias. Porque quando nós falamos da filosofia espírita, nós estamos nos referindo às ideias. Então nós precisamos aprender a
filosofia de Jesus para que nós possamos vivê-la, né? Então, sem que precisemos de aspectos exteriores, como disse o José, rituais, né? Então, muitas pessoas leigas acham que no Espiritismo nós acendemos velas, nós queimamos pólvora, por exemplo. E como já também bem acentuou, nós não temos nada contra quem assim age. As religiões que utilizam esses elementos, sejam os quadros, nós só estamos dizendo que no Espiritismo isso para nós é de menos importância. Eventualmente nós podemos ter um quadro, né, até de Allan Kardec, de Jesus, mas isso não é a tônica da religião. Nós podemos ter flores, né? Isso, tem muitos centros que gostam de colocar flores, né? Flores naturais ou flores lá num vaso, mas o importante é que nós não podemos confundir, né, nada disso com o Espiritismo, porque o Espiritismo é a discussão de ideias. Então nós precisamos buscar no Evangelho de Jesus, no Livro dos Espíritos, todo o arcabouço de conhecimentos que embasam a doutrina, para que nós não, como eu disse, produzamos nenhuma religião que não seja espírita. O Kardec tinha a maior preocupação de que a doutrina espírita fosse desnaturada por essas práticas, né, por dogmas, por rituais. Então ele preservou ao máximo a doutrina espírita desses elementos exteriores. E inclusive até teve um grupo, eu não lembro, foi fora da França, não lembro se foi dentro ou fora da França, que pediu para que pudessem fazer um semanário, uma revista espírita, né? De medo de que acontecesse qualquer desvirtuamento. Ele falou, não, por enquanto não. Então ele tinha a maior preocupação que a doutrina espírita se desenvolvesse no campo das ideias, porque nós não podemos pretender ser o cristianismo redivivo se nós agirmos de forma diferente. Exatamente, o Cristo ele não usava de nenhum tipo de ritual, né? Ele apenas praticou o batismo lá com João Batista, né? Porque estava escrito, né, que deveria ser dessa forma, né? E foi apenas esse momento, né? Então é a doutrina do pensamento, da boa vontade, né? E os fluidos, né? A manipulação dos fluidos pelo pensamento. Alguém mais deseja falar? Nós já estamos... Aproveita lembrar do filme novamente. Ah, sim. Então, já está nos cinemas o filme Paulo de Tarso, né? O cristianismo primitivo, né? A história do cristianismo primitivo. Então, nós sabemos que as produções do André Marosso são de ótima qualidade, né? Então, todos estão convidados a visitar os cinemas. E nós lembramos, né, que nesses primeiros momentos é importante a nossa presença no cinema para poder esse filme continuar por mais algumas semanas. E nesse sentido até, Alberto, pois não? Pensando nas próximas produções. Perfeitamente. Se houver um esvaziamento dos filmes espíritas, as próximas produções não vão ter o apoio financeiro das empresas, né, daqueles que patrocinam. E como ele disse, os 4 primeiros dias que dá força ao filme para que possa alavancar, né? Exatamente. Podemos ir para despedidas? Sim. Antes eu quero lembrá-los que o Quinta de Luz, no dia 10 de outubro, ou seja, a próxima semana, nós vamos estar recebendo o Fábio Dionise, tá? É um pesquisador e editor. Ele vai estar aqui no nosso programa, tá? E eu desejo a todos uma boa noite, né? Boa noite a todos aqui e até a semana que vem, se assim Deus desejar. Boa noite aos encarnados e desencarnados. Então tá bom. Cícero. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado pela atenção que
vocês dedicaram a nosso programa, que possamos estar aqui novamente na próxima semana, dando continuidade. José. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os companheiros da mesa e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Almir. Boa noite a todos os ouvintes e nós esperamos todos aqui na próxima semana. Muito bem, Que assim Calixto. seja. Boa noite a todos aqui da rádio e a todos os ouvintes internautas. E nós desejamos que a paz de Jesus esteja reinando em